Vamos falar sobre pensão alimentícia para animais de estimação. Quando o casal se separa, é possível comprar pensão alimentícia para o cachorro, para o gato, papagaio, etc. É disso que nós vamos tratar hoje. Mas antes de começarmos, eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Clica no curtir, clica no sininho, clica no inscrito para prestigiar o nosso canal. Vamos começar? Assim diz a notícia. Homem vai ter que pagar a pensão de R$ 570 para 3 cães que ficaram com a ex, decide justiça. O que aconteceu aqui? O homem teve o um homem e mulher tiveram aí uma união estável, viveram juntos, mas ele acabou abandonando a companheira para e, mas deixou os cachorros com a ex-companheira. O juiz local, esse processo é de Atibaia, né, da vara, 10ª Vara Civil de Atibaia, o juiz local decidiu que ele vai pagar uma pensão alimentícia de 3 vezes 190, R$ 570 para os 3 cachorros que ele deixou, né, para o sustento dos cachorros. Isso é possível? Sim, é possível, mas temos que ver o seguinte: é uma solução para um caso concreto. Os cachorros estavam desassistidos e era necessário aí que o homem assistisse o cachorro. O juiz tinha que dar um jeito nesse problema concreto e determinou que o homem pagasse a pensão. Hoje você tem toda uma discussão jurídica sobre família multiespécie, né, que haveria uma igualdade entre animais e filhos humanos. Não tem até um lugar comum, né, cachorro é o filho que não cresce. Essa pensão pode ser executada? Sim, por penhora, por expropriação de patrimônio, assim por diante. Mas o que me preocupa é o seguinte: obrigação alimentar resulta em prisão. Eventualmente, essa pessoa pode ir para a prisão em razão de não pagar essa pensão para os cachorros? Pessoalmente, eu acho que não, em virtude aí do 1694 do Código Civil. Vamos entender. Podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir os alimentos que necessitem de forma compatível com a sua condição social, inclusive atender às necessidades da sua educação. Os alimentos devem ser fixados nas necessidades do reclamante e nos recursos da pessoa obrigada. Os alimentos são apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultado da culpa que nos pleiteia. Ah, pensão para filho, é só pensão para filho? Não, o fato gerador da pensão é o parentesco. Pais e filhos podem cobrar pensões uns dos outros? Podem, avós podem, e tios podem, mas é mais difícil, e assim por diante. Qual é o problema aqui e o não pagamento dessa obrigação alimentar resulta em prisão? O que me preocupa aqui, agora qual é o ponto que me preocupa aqui? É que a lei define que os alimentos que podem ser cobrados e podem resultar em prisão são os alimentos determinados no Código Civil. Parentes são seres humanos. O que me preocupa é o judiciário vai inventar de eventualmente criar uma hipótese de prisão por causa de alimentos, por causa de pensão alimentícia de cachorro. O juiz fundamenta assim: os cachorros precisam comer, estão desassistidos, então eu prendo por causa de prisão.
eu sinceramente espero que não. Mas, infelizmente, no Brasil, nós estamos na era do ativismo judicial, em que o juiz, você tem um caso concreto, você tem uma lei, o juiz inventa o que está na lei, inventa uma coisa que não está na lei. Certo? Nós já temos aqui vídeos sobre ativismo judicial e caos, sobre questionário do censo, ainda bem que o TRF impediu. Vou dar dois exemplos simples aqui, tá? Isso aqui dá asco. Por quê? Falta bom senso. Diz juiz ao negar a compra de tanques por 5 bilhões de reais. O que isso dá? Qual é o problema? Qual o absurdo disso? O Exército fez uma compra de blindados, né, no valor de 5 bilhões, e essa compra foi anulada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 98 veículos. Né? O que o desembargador determinou? É evidente a falta de bom senso e disse que a única guerra que se está a enfrentar é travada contra a Covid-19. Ou seja, a normalidade constitucional, pelo o controle, vamos pensar assim, a compra de blindados do Exército é só pode ser julgada pela legalidade ou pela publicidade, pela adoção das regras legais, se não houve superfaturamento, se não houve corrupção, etc., no contrato. Uma compra dessas, somente poderia, os tribunais não julgam na teoria administrativa convencional, administrativista convencional, não julgam a conveniência e a oportunidade da compra. Porém, esse juiz é um absurdo. Ele fez uma coisa que não está prevista em lei, que não é constitucional, que não é a forma normal de julgar esses processos. Ele julgou a oportunidade e conveniência. Ele disse que não é oportuno comprar blindado. O juiz só poderia impedir essa compra da forma normal se houvesse uma corrupção nos blindados na compra. Mas não, o juiz proibiu a compra porque achou que era inoportuna. Supostamente uma guerra não deve, material bélico não deve ser feita essa compra. É isso que o tribunal disse. E aí, qual é a conexão que eu quero fazer aqui? A conexão entre pensão alimentícia de cachorro e compra de blindado do Exército. Torcer para que não seja criada a hipótese de prisão por pensão alimentícia por causa de cachorro. Por quê? Porque por algum eu não vou entrar no mérito, vou entrar na questão da lei se não tem previsão legal para pagar alimento para cachorro e por isso não tem hipótese de prisão. A ideia é que prisão necessariamente é uma lei e não, é uma fonte jurídica primária, lei, e não uma criação jurisprudencial. Criações jurisprudenciais não podem resultar em prisão. Esse é o ponto que quero chegar. E eu me preocupo se não vou fazer isso com as pensões dos cachorros. Certo? É deprimente. Eu defendo o dever de omissão dos tribunais. O Brasil está ficando ditatorial, mas é necessário dizer que a autoridade do problema do país é do legislativo e não dos tribunais. Quem tem que decidir se cachorro. Aí você diz, deveria ser justo prender por pensão do cachorro para o cachorro ter comida. Quem tem que decidir. Esse raciocínio está errado? Não.
O problema é que esse raciocínio não é baseado em lei. E para prender, precisa de fonte jurídica primária, que é a lei. E quem decide isso? Legislador. Tiririca, Romário e assim por diante. Não, acho que eles não são capazes de desempenhar bem essa função. Vote em outros. Tá certo? O país tem que sofrer integralmente as consequências da sua escolha de legisladores. Mas, infelizmente, não duvido nada que os tribunais forcem isso, o que é lamentável, não pelos cachorros, mas sim pelos excessos dos tribunais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.